João capítulo 3, versículo 1, diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, o louva ao Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu peço agora a sua máxima atenção, porque eu creio que Deus ele tem uma palavra especial para falar conosco nesta manhã. Nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada, ela vem falar a respeito do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Em João capítulo 3, versículo 21 ao 20, do versículo 1 ao versículo 21, nos revela a essência do Evangelho, a necessidade do novo nascimento. E Nicodemos, como nós sabemos através da palavra de Deus, Nicodemos, um fariseu e mestre da lei, agora ele busca com Jesus
E ali ele faz alguns questionamentos para Jesus a respeito sobre a salvação. E Jesus, em sua resposta, mostra que o conhecimento religioso, ele não é suficiente, mas é preciso nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. E esta palavra nos levará nesta manhã a uma compreensão mais profunda do que sobre o significado de nascer de novo e como isso traz um grande impacto para a nossa vida espiritual. Se você olhar no versículo 1, no versículo ao 3, no livro de João capítulo 3, nós vemos que Jesus ele fala a respeito da necessidade do novo nascimento, como diz a palavra do Senhor. E Nicodemos, como já disse, era ali um líder religioso de grande influência, mas a sua posição não lhe dava acesso ao reino de Deus, ou seja, ao trono de Deus, ao reino do Senhor. E ele ali então reconhece que Jesus, ele veio da parte de Deus, mas Nicodemos, ele não compreende a sua verdadeira identidade. E nós vemos então que Jesus, ele corta qualquer ilusão de que mérito humano pode garantir, aleluia, a nossa salvação. Porque Jesus, ele diz, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento não é uma opção, mas uma necessidade. Aleluia. Não basta conhecer sobre Deus ou praticar boas obras, não basta isso. Aleluia. É preciso uma grande transformação interior que só o Espírito Santo ele tem este poder para realizar em nossas vidas. Aleluia. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele deixa claro que ninguém pode ver, ou seja, experimentar ou compreender o reino de Deus sem esta renovação que somente o Espírito Santo ele tem o poder para operar na nossa vida. Somente o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, como Nicodemos, eles confiam em sua religiosidade, eles confiam em suas boas ações, mas isso não as leva à salvação. Aleluia! Não as leva à salvação, porque é preciso nascer de novo, permitindo que Deus transforme a nossa natureza interior, e somente Deus tem esse poder. E esse novo nascimento, ele acontece como pastor, esse novo nascimento, ele acontece quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Oh, aleluias, glória a Deus, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. E nesta manhã, Deus te chama para um novo recomeço. Deus está chamando vidas aqui nesta manhã para um novo recomeço. Não importa o seu passado, não importa o seu conhecimento religioso, o Espírito Santo quer fazer de você uma nova criatura aqui nesta manhã. Quem crê, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. O novo nascimento que Jesus trata é o novo nascimento espiritual e não natural, como diz lá em João capítulo 4, versículo de número 8. Nicodemos ainda, ele estava preso
Mas preso como pastor, Nicodemos, aleluia, ainda estava preso à lógica humana. Então lhe pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Aleluia. Nicodemos perguntando para Jesus: mas Senhor, como pode isto? Como pode um homem já velho nascer de novo? E ele então interpreta o novo nascimento de forma literal. Mas Jesus, ele traz uma grande explicação. Jesus, ele explica que esse nascimento, ele é espiritual e não físico. Aleluia. Ele usa a metáfora do vento, por exemplo, que também significa o quê? Significa o Espírito, para descrever a ação soberana do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ou seja, ele é invisível, mas ele é real. Quem pode sentir o Espírito Santo aqui nesta manhã? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o novo nascimento não acontece pelo esforço humano. Não, aleluia, não é pelo esforço humano, mas pela obra regeneradora do próprio Espírito Santo que opera sobre a nossa vida. Aleluia. Assim como não controlamos o vento, não podemos produzir essa transformação por nós mesmos. Não tem como, não somos capazes de produzir essa transformação por nós mesmos, mas Deus é quem regenera, Deus é quem dá uma nova vida para aqueles que creiam e confiam na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo opere em nós, porque se nós não permitir que o Espírito Santo opere em nós, não tem como ele, aleluia, fazer essa regeneração, porque nós temos que permitir, porque muitas vezes tentamos mudar as nossas vidas por força própria. Quem já tentou várias vezes dessa maneira? Tentar mudar pelas suas próprias forças próprias, mas a verdadeira transformação na nossa vida, ela só acontece pelo poder de Deus, somente por Ele, aleluia, glória a Deus. E lá em Tito capítulo 3, versículo 5, deixa claro isto. Não deixa nenhuma dúvida, porque lá diz assim, ó: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, aleluia, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui em Tito capítulo 3, versículo 5, deixa claro, essa grande transformação, esta verdadeira transformação, ela acontece pelo poder de Deus, não é pela nossa força, não é, mas sim, aleluia, pela força, pela presença de Deus em nossas vidas, aleluia. Deus nesta manhã, Ele está soprando sobre a sua vida um vento de renovo. Ele vai renovar vidas, Ele quer transformar a sua história pelo poder do Espírito Santo, mas para que haja essa transformação, nós temos que abrir o nosso coração e deixar Ele transformar por completo a nossa vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a salvação, ela vem pela fé, aleluia, no Filho de Deus, aleluia, como diz lá em João capítulo 3, o versículo 9 ao 15, aleluia. E nós vemos aqui que Nicodemos ainda ele não compreendia, ou ele não compreende a Jesus, e agora ele usa a sua história
da serpente, como ele diz lá no livro de Números, capítulo 21, versículo 8 ao 9, para explicar a salvação. Ou seja, Nicodemos não estava entendendo, mas Jesus agora ele usa, aleluia, a passagem lá no livro de Números, capítulo 21, versículo 8, aleluia, sobre a serpente de bronze lá no deserto, para então explicar sobre a salvação, aleluia. Porque no deserto os israelitas, que eles foram picados pelas serpentes, eles precisavam o quê? Eles precisavam olhar para a serpente erguida para ser curados, aleluia, como diz lá em Números. E da mesma forma, Jesus, ele seria levantado na cruz, e todo aquele que olhar para ele com fé, receberá a vida eterna, a vida em Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, igreja do Senhor, a salvação não é pelo esforço próprio, mas pela fé em Cristo Jesus. Assim como os israelitas só precisavam olhar para a serpente para ser curados da picada das serpentes no deserto, nós só precisamos crer em Jesus e obedecer a sua palavra para nós sermos salvos pela graça e transformadora de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque muitas vezes nós tentamos merecer a salvação, mas Jesus já fez tudo por nós lá na cruz do Calvário. Porque foi Jesus que morreu por nós. O nosso papel agora qual que é, pastor? O nosso papel é aceitar Ele como Salvador da nossa alma. O nosso papel é crer nele e receber o dom da vida eterna, que somente Jesus tem este poder para nos oferecer. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. Ei, meus irmãos e irmãs, olhe para Jesus, olhe para Cristo, porque a sua cura, a sua restauração e a vida eterna estão nele, somente nele, e não há condenação para aquele que crê e obedece os seus mandamentos. Oh, aleluia, obedecem a sua palavra, aleluia. E o amor de Deus, ele é revelado em Jesus Cristo de Nazaré, ele é revelado em Cristo, porque em João capítulo 3, versículo 16, é o coração do Evangelho. Mas como assim, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, indicando ali o ato do, aleluia, consumado na cruz. E ali ele diz: quem crê em Cristo recebe a vida eterna, e quem rejeita já está condenado, como diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Pois, aleluia, aquele que crê, aquele que obedece a sua palavra, esse recebe a vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que rejeita a Cristo, esse já está condenado, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E existe um amor maior do que o amor de Deus para conosco? Não existe, porque o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus ele é ativo. Ele não esperou que fôssemos perfeitos, porque perfeito é somente Jesus, mas ele tomou a iniciativa da salvação, oferecendo seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados.
Aleluia. E nós devemos agora fazer o que, pastor? Nós devemos responder o amor de Deus com fé e a entrega total a Ele, porque Ele já fez parte, aleluia, ou seja, Ele já fez a sua parte. Agora cabe a mim, agora cabe a você aceitar o dom da salvação, que Ele é gratuito e é dom de Deus, aleluia, é dom do Senhor, glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, aleluia, ou seja, Ele enviou Jesus Cristo. E Deus, Ele nos ama, meus irmãos, Deus, Ele te ama profundamente, a sua salvação está disponível agora mesmo. Basta crer, basta aceitar Ele e receber este presente que é gratuito, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, aleluia. O preço já foi pago, não foi pago com ouro, não foi pago com prata, mas foi pago pelo próprio sangue que Jesus Cristo derramou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quem está entendendo diz glória a Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. E você vê que em João capítulo 3, versículo 19 ao 21, lá fala a respeito da luz de Cristo, e a luz de Cristo, ela confronta as trevas, porque Jesus, ele explica que muitos rejeitam a luz. Por quê? Porque amam mais as trevas, rejeitam a luz, porque amam as trevas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala trevas, simboliza o que? Simboliza o pecado, simboliza a ignorância espiritual, porque quem pratica o mal evita a luz, pois não quer que as suas obras sejam expostas. Aleluia, porque a presença de Jesus, ela revela a condição real do coração do homem, do coração humano, porque Jesus, ele conhece os nossos corações, aleluia. Aqueles que amam a verdade, aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam esta palavra, aquele que ama esta verdade, eles se aproximam da luz, enquanto os que insistem no pecado se afastam cada dia mais da presença do Senhor Jesus, aleluia. Então nós devemos permitir, nós devemos abrir o nosso coração e permitir que a luz de Cristo ilumine todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas. O pecado só tem poder na escuridão, meus irmãos, mas quando exposto à luz de Deus, ele perde a sua força, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, pode louvar ao Senhor, porque lá em João capítulo 8, versículo de número 12, lá ele diz: eu sou a luz do mundo, aleluia, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aquele que segue verdadeiramente a Jesus, esse não andará em trevas, porque nós temos esta luz do Espírito Santo. Por isso que ele diz lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quando nós usamos esta palavra, aleluia, como lâmpada para os nossos pés, é para que nós não viemos se perder pelo meio do caminho, no meio das trevas, no meio da escuridão, porque esta palavra, ela clareia a nossa vida, ela clareia a nossa mente, e ela ilumina o nosso caminho, aleluia.
Que nesta manhã a luz de Cristo esteja brilhando sobre você nesta manhã. Tudo que estava oculto será transformado e você caminhará em vitória e pela vida renovada pela presença do Espírito Santo de Deus. Quem crê que Jesus está renovando, dá um brado de glória a Deus aqui nesta manhã. Pode adorar ao Senhor com as palmas, pode. Nós já vamos concluir. E o que me chama a atenção, meus irmãos, se você olhar nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vemos que Nicodemos, ele começou a sua busca ainda na escuridão da noite, aleluia, mas ele saiu com uma revelação poderosa, aleluia. Que revelação é esta, pastor? Ele saiu com uma revelação poderosa e ele compreendeu, ele entendeu que a salvação ela é um presente de Deus. É um presente de Deus para nossas vidas e ele é acessível a todos pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Senhor. E hoje essa mesma verdade está diante de nós, está diante de mim, está diante de você. Você, aleluia, está com esta verdade nas suas mãos. Ou você aceita o chamado para nascer de novo, ou você tem a opção de rejeitar, aleluia, e perder a sua salvação em Cristo Jesus. E nesta manhã Ele está te chamando. Ele está te chamando a você aceitar este novo nascimento, porque a partir que nós aceitarmos este novo nascimento, o próprio Espírito Santo, Ele vai fazer essa regeneração interior, essa mudança de dentro do nosso coração, e nós vamos ter a nossa vida transformada pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando e ministrando em cada coração aqui nesta manhã.